Salve, salve, meus amigos, uma ótima Páscoa a todos vocês. Dia 4 de abril de 2021, a pedidos, vamos analisar Neogrid Participações SA, NGRD3 no canal Milhão. Muita gente pedindo uma análise de Neogrid e agora temos mais de 100 candles que nos dá uma estatística confiável para tal análise. Aliás, mudamos alguns parâmetros da análise técnica para este estudo em função da movimentação de preços característica de Neogrid. Fique até o final então, ok? E aproveitando, se você quer saber mais sobre análise técnica, análise gráfica, psicologia de mercados ou psicologia das massas, preste atenção porque no mês de abril teremos 2 novos cursos de análise técnica do canal Milhão, 2 novas edições, as turmas têm lotado, a galera tem gostado bastante, tem ajudado na otimização de momentos de entrada e saída de bolsa de valores e principalmente para a escolha do que comprar no swing trade. Se você tiver interesse, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aqui abaixo do seu vídeo na tela, ok? E falando de Neogrid, vamos compartilhar com vocês notícia relevante, fato relevante sobre os números de fechamento que foram apresentados na semana passada com relação ao quarto trimestre de 2020, Neogrid vindo com tudo em 2021. Papel fechou na sexta-feira R$ 7,52. Vamos primeiramente para esta notícia dos resultados de Neogrid do quarto trimestre de 20 e na sequência a nossa análise gráfica e técnica completa para vocês, amigos do Milhão. Olá, amigos, dia 4/4 de 2021, vamos fazer uma análise técnica, aliás, a primeira análise técnica do canal Milhão das ações NGRD3, as ações de Neogrid, e é claro que vamos ilustrar esse início de vídeo com informação relevante, notícia relevante de Neogrid que saiu no portal Eu Quero Investir. Quero compartilhar com vocês os resultados do quarto trimestre de 2020, no qual Neogrid lucrou 3,78 milhões de reais, uma alta de 12,2%. Vamos entender aqui highlights dessa notícia que saiu então no portal Eu Quero Investir. Na semana passada, na quinta-feira, saiu essa notícia. A Neogrid NGRD3 registrou lucro líquido de 3,78 milhões de reais no quarto tri de 20. A cifra representa uma alta de 12,2% sobre o mesmo período de 19, com lucro de 3,37 milhões de reais. No acumulado de 20, o lucro líquido da companhia totalizou 12,35 milhões, alta de 42,8% sobre 2019. A receita avançou 11,100 e 12,58 milhões de reais. Os crescimentos de receita seguiram a dinâmica da companhia, que mantém um elevado tempo médio de contratos ativos junto aos clientes e explora oportunidades de expansão tanto com a aquisição de novos clientes como em operações de cross e upsell entre a malha de empresas conectadas, destacou a direção da Neogrid. Apesar do avanço da receita, o EBITDA recuou 2,9%. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização para o quarto tri foi de 16 milhões de reais. Os números refletem uma queda de 2,9% sobre o EBITDA de um ano antes. A margem EBITDA ajustada para o trimestre foi de 27,6%, queda de 4,2 pontos percentuais. Em 2020, o EBITDA atingiu 50,66 milhões, valor 12,8% superior ao registrado em 19. A margem EBITDA ajustada para o acumulado do ano foi de 23,8%, alta de 2,1% então. Vamos para a análise técnica das ações NGRD3, você entrou nessa ação no IPO ou você entrou depois? Poste nos comentários então.
Então vamos analisar o que de fato interessa neste papel que é recente na Bolsa de Valores, agora que ele acabou de completar 60 dias de negociação, 60 candles, e é por isso que a gente está analisando nesse momento o NGRD3, porque antes não tínhamos números mínimos de candles que nos desse uma estatística confiável para análise técnica, ok? Então o que chama a atenção aqui é o interesse de volume, interesse de investidores no papel que vem decrescendo com o tempo. Nós percebemos então, enquanto era uma novidade na Bolsa de Valores nos primeiros meses, sobretudo sobre os primeiros 2 meses, chegando o volume no papel, e agora, mais recentemente, a partir de fevereiro, o volume decrescendo, hein? O que está acontecendo com os preços de NGRD3? Estão lateralizando e a volatilidade diminuindo dia após dia, semana após semana, pelo que percebemos. Tínhamos candles bem grandes, depois candles médios e agora candles bem pequenos, cada vez mais indefinido. Então o papel caminha para uma indefinição de direção futura de preço, em pelo menos pela análise técnica, tá? Com relação a suportes e resistências, nós temos aqui neste canal lateralizado um suporte marcado em R$ 7,20 e também temos uma resistência bastante importante de R$ 8,28, uma resistência bem recente. E pensando numa segunda resistência, nós temos a linha horizontal de cor verde, R$ 9,41. Então na tela o maior destaque é a queda de volume de negociação das ações NGRD3 e a lateralização do OBV. Então quando o OBV está lateralizado, nós não temos nenhum sinal de entrada ou de saída por ele, então está plenamente congruente com a movimentação de preços. A gente vai para indicadores técnicos de fato relevante para esse tipo de comportamento gráfico na tentativa de obter alguma informação a respeito de precificação futura e, por que não, a eventual colocação de uma ordem de compra nas ações da Neogrid, hein? NGRD3. Vamos agora para índice de força relativa, iniciando a parte técnica, então, desta primeira análise técnica dos papéis da Neogrid. Índice de força relativa levemente apontado para baixo, começa a apontar força de venda no papel, mas está neutro, não nos ajuda nesse momento para uma colocação, de repente, de uma ordem de compra nesse papel. A gente vai agora para o momentum. Analisando o momento, nós percebemos que ele tem dado sinais interessantes de entrada para swing trade curtinho, aquele swing trade dentro de uma semana, que de repente é interessante, dependendo do perfil do investidor. Neste momento não está mandando sinal de entrada em NGRD3, ele está abaixo da linha vermelha do zero. A gente tem que aguardar então uma movimentação no sentido de corte aqui da linha do zero, de baixo para cima, o rompimento da linha do zero, que será dado daí um sinal de entrada no swing trade. A gente vai agora pular o MACD em função desse papel não estar apresentando uma tendência nem de subida nem de descida de preços. O papel está com precificação lateralizada, então de nada nos ajudaria o MACD numa situação como esta. Vamos direto então para o estocástico e na sequência vamos para um indicador que costuma ter um ótimo desempenho para esta movimentação de preço lateralizada, que se chama bandas de Bollinger. Muito bem, aqui sim a gente pode falar algo de interessante para vocês com relação às ações de Neogrid nesta análise do dia 4/4, início do mês de abril e início também do segundo trimestre de 2021. Esse está interessante porque agora a linha vermelha entrou na região de sobrevenda, isso é interessante, então interessante para observação apenas, porque quando ela subir, apontar para cima e cruzar o limite de 20 aqui do indicador estocástico, será dado um sinal de entrada em NGRD3. Então muita calma nessa hora, muita atenção.
Não sabemos quando isso vai acontecer, mas é interessante começar a monitorar então, porque de fato o indicador estocástico é um ótimo indicador para swing trade. Quando ele entra aqui na região de sobrevenda, vem boa oportunidade por aí. Vamos agora complementar a nossa análise técnica de NGRD3, as ações de Neogrid, com, é claro, bandas de Bollinger, que vamos dar umas dicas para vocês, amigos. Bandas de Bollinger se torna interessante na lateralização do papel, principalmente na redução de volatilidade, porque quando nós observamos o estrangulamento das bandas, que é o estreitamento das bandas, essas duas linhas azuis aqui que representam a média móvel aritmética de 20 períodos, que é esta linha vermelha aqui, mais ou menos 2 desvio padrão, o que acontece? Geralmente, quando acontece a redução de volatilidade, como vem acontecendo com NGRD3, esta redução de amplitude das bandas é seguido geralmente por um movimento abrupto para cima ou para baixo de preços. Entendam isso então, por que é importante colocar sempre as bandas de Bollinger numa situação lateralizada, igual a que NGRD3 vem apresentando nos últimos pregões, no sentido de identificar uma oportunidade. Será que aí cabe um complemento de análise com relação às bandas de Bollinger, no sentido de poder, de repente, antecipar se as bandas vão romper para cima ou para baixo? Bom, para cima dá para dar uma dica, hein? O volume, se plotado embaixo das bandas de Bollinger, se percebermos num futuro a linha azul, que representa a média móvel aritmética de 20 períodos em cima do indicador volume, apontar para cima, ou mesmo as colunas do volume começar a crescer, como aconteceu aqui, alta probabilidade de NGRD3 ir para cima, alcançar os seus alvos técnicos, principalmente aqui R$ 9,41 e quem sabe também outros alvos técnicos lá para cima, ok? Então tem que ficar esperto, porque se romper para cima com volume, vai buscar os seus alvos técnicos. Agora, para romper para baixo, o volume se torna indiferente. Ter volume ou não ter volume, pouco importa para nós na análise técnica, porque o papel pode vir para baixo num movimento que se chama movimento inercial, e aí não tem como saber. Então a dica foi dada, esperamos ter ajudado vocês, amigos. No momento não tem nenhum sinal de entrada pelos indicadores que avaliamos, inclusive selecionamos desta vez, no nosso entendimento, os melhores indicadores para análise de NGRD3, as ações de Neogrid nesse dia 4/4. E você tem Neogrid em carteira? Poste nos comentários então se você está no curto, médio e longo prazo. Se você entrou no IPO de Neogrid, queremos saber então, hein? Boa sorte a vocês, até a próxima, tchau!